Olá, Bom dia. bom dia, como é que vamos? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Em casa? Dada a medida das proporções, né? Em casa, É, em casa. em casa, com certeza. Então, Alexandre, Em hoje home aqui, office. em home office, com certeza. Hoje aqui eu tenho uma audiência de empresários e empreendedores, em sua maioria. E de acordo com tudo que está acontecendo, muitas dúvidas estão surgindo, principalmente ligadas nessa área de colaboradores, de pessoas que não estão recebendo. E eu queria que você fizesse um parâmetro jurídico de tudo que está acontecendo e passasse para as pessoas, inclusive quem quiser fazer perguntas, já pode começar a fazer de acordo com o que Alexandre for falando aí. Então, assim, Alexandre, meu bom dia para você. Seja bem-vindo aqui na nossa live diária e que você fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia, Moisés. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí, né, através dessa live do Instagram. Que, primeiramente, agradecer o convite aí de poder contribuir, colaborar, tentar sanar algumas dúvidas dos seus seguidores, né, de todo esse público aí que você também, já que você vamos dizer assim, uma das referências, não só mais em passos, está na parede nacionalmente no marketing digital. Eu realmente não uso Instagram como uma ferramenta de trabalho, não. Eu uso Instagram, para mim é diversão. Eu uso como diversão, eu trabalho muito nos processos, no computador, e o Instagram eu uso para me divertir. Apesar de acompanhar você, ser seu seguidor, e ver o trabalho que você faz em utilizar essa ferramenta como instrumento de trabalho, de prospecção de clientes e tal. Mas acho que a minha primeira, vamos dizer assim, a gente dá algumas pinceladas de algumas dicas que a gente acha interessante sobre o direito no nosso Instagram, mas uma coisa que a gente acha bem interessante, bem relevante, a gente publica, mas a gente procura, eu procuro utilizar mais como uma diversão, como um entretenimento, né? E Tá. estou aqui justamente aceitando esse convite para poder, nesse momento difícil, né, de pandemia, em que tudo é muito incerto, né? Tudo é muito novo. A nossa essa geração, ou quase nenhuma geração, passou por essa pandemia. Ainda bem que temos essa ferramenta, as redes sociais, que não nos deixam no isolamento, né? Estamos realmente em casa, tentando evitar algumas pessoas, dependendo da sua profissão, realmente trabalhando ainda. É, mas quem está em casa também está utilizando dessas ferramentas, justamente das redes sociais, para continuar o seu trabalho, a seu exemplo, por exemplo, porque isso não deixa de ser um trabalho. Outras pessoas, eu fico muito surpreso, fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, educadores físicos, né? Inclusive, é mania de muitas pessoas postarem as suas atividades. Então, atividades físicas. Eu fui surpreendido também, as escolas foram uma das coisas que paralisaram primeiro e já estão começando a mandar, através das redes sociais, as atividades para os filhos fazerem em casa, né? Além de que a internet que nos possibilita hoje fazer nosso trabalho. Por exemplo, no mundo jurídico, hoje nós temos o nosso sistema eletrônico. Se antes nós ainda tivéssemos nossos processos físicos, realmente o fórum estaria parado, todas as atividades paradas e os advogados parados também. Apenas nessa função de estar instruindo, aconselhando, atendendo uma ligação, como antigamente, mas não podendo trabalhar. E eu resolvi trazer meu computador, meu material, todas as notificações que eu tenho. Estou trabalhando de casa, né? Nós passamos um momento fechados dentro do escritório, sem atender o público, mas aí, devido ainda ter a possibilidade de algumas pessoas chegarem, insistirem em ser atendidas, esse tipo de coisa, nós preferimos trazer o material para casa e estamos fazendo preferencialmente esse atendimento realmente por telefone, WhatsApp, o próprio Instagram. E como a nossa temática hoje é basicamente, como você colocou, para esse empresariado que está com dúvidas, com o que fazer, principalmente em relação a esse momento que é uma paralisação das atividades, né? Que gera custos, porque existem os custos de impostos, os custos com os próprios empregados, né? Notas a serem pagas, etc. E a entrada não tá tendo, né? A receita não se tem receita nesse momento em que o comércio está fechado, né? A Isso. indústria praticamente também está parada, até por determinações governamentais.
né? Se nós pegarmos um apanhado histórico de tudo que vem acontecendo, vamos dizer, legalmente, o que está sendo instituído de forma legal, né? Já desde o ano passado, com a propagação desse vírus, do Covid-19, do coronavírus, popularmente conhecido como coronavírus, a OMS ela já determinou, já enviou uma recomendação a todos os países das formas de proceder, né? E cada país teve realmente a rigor de tentar prevenir ou encontrar meios, maneiras de se estabelecer alguns padrões. Mas tudo de forma ainda, vamos dizer assim, muito incipiente de como se fazer. E aí, como é que a gente vai estar preparado? Será que a gente vai aguentar isso? Será que isso vai realmente chegar aqui? Será realmente que isso é verdade? Existem os incrédulos, né, que não acreditam que isso é verdade. Apesar dos números mostrarem justamente o contrário, mostrarem os casos de contágio e consequente morte, existem os incrédulos que dizem, rapaz, isso aí é conversinha, isso aí é história. E a gente vê realmente até mesmo, não fazendo política, né, mas um pronunciamento do presidente da República ontem que nos deixou a população realmente perplexa diante do que foi dito. Enquanto os municípios mesmo, né, que é quem está mais próximo da população, mais perto da população, mais próximo de cada ser humano, está tomando as devidas providências, estão emitindo seus decretos, fazendo com que as pessoas procurem não sair de casa, fechando esses estabelecimentos comerciais, industriais, né? Os governos do estado também fazendo isso, né? As preocupações com das instituições, por exemplo, de energia, de água, em suspender a cobrança suspender o corte por algum tempo, e um pronunciamento que vem totalmente de encontro ao que determina o Ministério da Saúde, os estados, os municípios, a própria Organização Mundial de Saúde e a equipe técnica, né? Que são os médicos, os cientistas, os pesquisadores. Agora, Moisés, eu gosto de falar muito, então, assim... Não, fica tranquilo. Me interrompa Nada, fica tranquilo, fica tranquilo. Demais. Pode falando. Então, agora, já no começo de março, né? O estado da Paraíba, vamos falar especificamente do nosso estado, é um estado, infelizmente, um dos estados pobres do nosso país, né? Nossas 27 unidades da federação, 26 no Distrito Federal. É um estado pobre e é um dos países, assim como Roraima, dos estados, assim como Roraima, os estados que tem um índice de contágio muito baixo, né? E, infelizmente, isso aí não é só por questões de que a população realmente não se contagiou. São vários fatores, né? Talvez um médico para falar sobre isso seja mais interessante, mas sobre uma equipe médica ou uma pessoa da área de saúde. Mas a gente percebe, numa análise social, de que isso se deve justamente pela pobreza, né? As pessoas que saem daqui e vão para o sul do país, os grandes centros, por exemplo, a gente viu nas estatísticas que São Paulo e Rio de Janeiro concentram 50% dos casos já registrados do coronavírus, né? É realmente o grande centro do país. Juntamente com Brasília, esse número passa os 50%. Porque são esses três estados onde existe a maior trânsito de pessoas e o maior poder aquisitivo. E essas pessoas, quer queiram, quer não, também têm um maior contato também com o mundo exterior, com o universo internacional, de onde esse vírus foi trazido, né? Esse contágio foi trazido. Então, acontece que o nosso estado, por ser pobre pela própria natureza, as pessoas, pelas questões sociais e econômicas, aliás, as pessoas que saem daqui, às vezes, demoram muito para voltar, né? E talvez para trazer esse contágio, demorou, o processo é mais lento. Além de que também, por essa dificuldade econômica, o que podemos ver é que nós não tínhamos ainda o teste a ser feito no estado da Paraíba, né? As pessoas que estavam com os sintomas tinham que se enviar os testes para outros locais, para se ter o resultado demorava um certo tempo para que ele pudesse chegar e ter o resultado se era realmente o coronavírus ou não. E as ações governamentais foram realmente no sentido de que pudessem ser utilizados gastos que não estavam previstos no orçamento dos governos para a compra de kits e de
materiais que possam fazer esse exame, né, esse teste, de forma rápida, de forma mais célere, para que as pessoas tirassem essa dúvida, porque às vezes você estava contaminado e não conseguia saber se poderia sair, se deveria ter o isolamento, e nesse prazo haveria a transmissão para familiares, até mesmo que confinado em casa, mas a incerteza faria com que você dividisse o cômodo com outras pessoas e houvesse a transmissão maior ainda. Então, o problema realmente é sério. Os governos, como eu disse, estão emitindo, né, decretos, modificando resoluções que justamente visam promover esse bem-estar social. O que acontece, principalmente, é que, apesar de nós termos para o empresariado a livre negociação, o mundo em que essa relação de mercado é quem dita as normas do governo, do mercado, e esse governo vem lutando por esse modelo capitalista, em que essas relações são vistas dessa forma. As normas gerais que estabelecem essas regras ainda são editadas pelo governo, né? Então, o empresário aguarda, espera, fica nessa expectativa que o governo edite essas normas para ele saber como é que ele vai agir, né? As relações de trabalho entre empregado e empregador são justamente editadas por essas leis. Essas leis é quem dizem os limites. Se não houvessem essas leis, a gente, num momento desse de pandemia, de surto epidêmico, estaríamos pela lei do mais forte, né? O empresariado, infelizmente, estaria demitindo todo mundo, não ia pagar salário, também não deveria pagar as verbas trabalhistas, porque a justiça praticamente está de portas fechadas e demoraria um certo tempo. Mas o governo do Estado, preocupado não só com o empregador, não só com o empregado, mas também com o empregador, começou a editar algumas normas, né? E, recentemente, nós tivemos uma resolução que também, apesar de ser uma resolução aliás, não foi uma resolução, foi uma medida provisória, né, do governo federal, a 927, agora 2020, que tentou, vamos dizer assim, alargar, tentou dar uma possibilidade melhor de negociação entre empregado e empregador nesse momento de dificuldade, né, em que as portas das maiorias dos estabelecimentos comerciais e industriais estão fechados, né, a maioria dos decretos municipais e estaduais determina apenas aqueles que trabalham com necessidades básicas que devem permanecer abertos, como, por exemplo, supermercados, aqueles que trabalham com gênero alimentício para o fornecimento da população. Logicamente, nós não vamos morrer de fome, né? Indústria e comércio na área de saúde, até mesmo para o fornecimento dos medicamentos, o álcool em gel, que já está em falta, né? Máscaras, todo esse material que possa preservar a saúde de nós, consumidores e seres humanos. O que acontece é que essa medida provisória, ela estabeleceu justamente algumas diretrizes, né, nesse momento de calamidade, né? Os municípios e os estados, eles primeiramente decretaram situação de emergência. Que seria essa situação de emergência? É uma situação anterior, né, que ela se antecipa ao estado realmente de calamidade, né? Ou seja, eles se prepararam, agora no começo de março, emitindo esses decretos municipais e estaduais para que as pessoas, olha, em virtude do Covid, atenção, muita cautela. Os estabelecimentos devem ter atenção, utilizar equipamentos de proteção individual, álcool em gel fornecido inclusive a todos que tiverem acesso, controlar o acesso de pessoas, né, dentro do estabelecimento com um número X, vetar a aglomeração de pessoas em certa quantidade em locais abertos e locais fechados, e etc. Porém, quando a coisa foi caminhando e a situação do Brasil foi começando a aparecer com esses países da Europa e da Ásia, nós tivemos o grande problema que foi o crescimento de mortes. O crescimento de mortes e o crescimento também de casos de contágio. Então, instalou-se realmente em alguns locais, não em todos, mas os gestores, eles procuravam até mesmo para dar
uma resposta à sociedade, já emitir decretos de estado de calamidade. E fazendo com que isso fechasse todos os estabelecimentos, né? Todos os empresários também se viram nessa necessidade, preocupados também com suas famílias, porque ele tem contato diretamente com os empregados, né? Então, fechar esses estabelecimentos comerciais, não sabe quem entra à porta do seu estabelecimento, uma pessoa que esteja contaminada ou não. Então, as portas fechadas, acabou-se o quê? A receita, né? Não vai vender mais, não vai produzir mais, o funcionário não vai estar mais fazendo seu comércio girar, a moeda de troca girar. Então, o que acontece é que essas pessoas se viram na situação de ter que mandar seus empregados para casa. E aí? Vou ter que pagar o salário mesmo assim ao empregado? De onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar o empregado? Essas são as principais dúvidas, realmente, da classe empresarial. Né? E essa medida provisória 927, se vocês acharem interessante, a gente pode detalhar alguns pontos dela para que ela possa... Ver os pontos mais importantes, assim, tipo assim, quais são os direitos dos empregados, os direitos dos empregadores, porque, assim, qual é a dúvida maior de todo mundo? É como é que eu vou receber salário se eu não receber, como é que fica a minha situação? Porque está tudo parado. Não está girando a economia, basicamente aqui, muito pouco. Tá muito pouco. Quem tem dinheiro guardado, que juntou para pagar a sua folha no final do mês, entendeu? Mas tem aquele empresário que vive pela rotatividade. Todo dia ele tem que vender para poder pagar seu colaborador. E agora? Eu sei que já tem empresários que já mandou empregados, já demitiu empregados. Como é que fica a situação desses empregados? Como é que fica a situação do empregador? Entendeu? Claro. Olha, de antemão, o empregado ele não precisa, né, para demitir sem justa causa. A CLT prevê isso, logicamente, no nosso texto constitucional. Ele não precisa de uma justificativa para demitir seu empregado, certo? Porém, existem algumas despesas que ele vai ter que arcar em relação a isso, né? Que são todas as verbas rescisórias que o empregador deve pagar ao empregado por uma demissão sem justa causa. Isso aí não é nada de novo, não tem mudança quanto a isso, tá certo? É a mesma coisa. É apenas o empregador ele tem que estar preparado, no caso de demissão de justa causa, para pagar as verbas e que a demissão seja feita dentro dos parâmetros que a legislação estabelece, né? Geralmente, todo estabelecimento empresarial tem seu contador, deveria ter um advogado, que hoje é muito em voga a questão do compliance, né? Compliance, traduzindo esse termo, talvez você utilize mais esses termos, eu não fiz curso de inglês, infelizmente, mas nada mais é do que você preparar o seu cliente ou estabelecer aquela empresa normas de prevenção a problemas jurídicos, né? Futuros problemas jurídicos. Ou seja, você vai estar sempre acompanhando seu cliente para que todo o seu processo de admissão, de contato com esse empregado, a relação de empregador-empregado, até o momento da demissão, ele esteja fazendo tudo dentro dos parâmetros legais, né? Para não evitar multas rescisórias, ações judiciais em desfavor do empregador. Então, geralmente, o advogado, quando trata desse compliance, justamente ele vai fazer todo esse acompanhamento ao seu cliente, ao empregador, no caso, para que ele esteja atento a estas normas. Certo? Em linhas gerais, essa medida provisória, né, emitida por esse estado de calamidade do coronavírus, ele estabeleceu principalmente a possibilidade do empregador poder, primeiro, ele poderá antecipar as férias do empregado. Né? Essas férias, apesar da reforma trabalhista e ter prevista a possibilidade do empregador dividir essas férias juntamente ao empregado, né, essa medida provisória, ela estabelece que essas férias podem ser antecipadas, não por um período menor que 5 dias, porque às vezes o empregador ele pensa, não, enquanto essa situação está incerta, eu vou dar umas férias de 5 dias para a gente ver o que é que dá. Né? Então a medida provisória ela veda
é que essas férias sejam menor do que 5 dias. Né? A própria CLT, ela diz que nessa reforma trabalhista, como eu dito antes, que essas férias podem ser parceladas e não menos que 10 dias. Não menos que 10 dias. Ou seja, a medida provisória, ela diz que pode ser menos que 10 dias, ela já muda um pouco o que é que diz a reforma trabalhista, mas diz que não pode ser menor que 5. E o bom para o empregador dessa antecipação de férias é que o pagamento pagamento das férias ele não precisa ser imediatamente na concessão das férias, assim como é feito normalmente. Né? Essas férias elas podem ser pagas até dezembro. Então, esse foi o benefício do empregador no gozo dessas férias. Então, quer dizer que ele pode mandar o empregado ficar de férias e Sim. pagar esse terço até o final do ano. Até o final do ano. Isso é o que prevê a medida provisória, certo? Além disso, outro benefício para os dois, para o empregador e para o empregado, é que essas férias, apesar de que nós sabemos que existe um período aquisitivo de férias, que geralmente é 1 ano, e o período de gozo, que é mais 1 ano, certo? O não gozo nesse período de 1 ano, das férias, geram multas para o empregador, etc, etc. Mas o que interessante que eu quero passar para vocês, da edição dessa medida provisória, é que, justamente, a possibilidade de antecipação das férias prevê que o empregado não precisa ter esse período aquisitivo. Né? Não precisa que... não, eu só posso conceder férias a você se você tiver pelo menos 1 ano de trabalho. A edição dessa medida provisória possibilitou que o empregado que está na empresa há 8 meses, por exemplo, há 4 meses, 6 meses, ele possa ter essa antecipação das férias. Tá certo? E existem outras peculiaridades também quanto a essa concessão das férias. Né? Pode ser feito um acordo entre empregado e empregador. Que tipo de acordo? Vamos estabelecer se é 15 dias, se é 20 dias, certo? Essa relação, essa medida provisória justamente traz a possibilidade de que essa relação seja mútua, né? Seja um acordo entre as partes. As partes possam fazer uma negociação, né? E não apenas uma determinação apenas do empregador, né? Porque, apesar de que o empresário está preocupado em realmente não ter receita para poder ter essas despesas, do outro lado nós temos a parte do empregado, né? Que vive unicamente desse salário, às vezes, né? Que mantém, às vezes, uma família unicamente com esse salário. E a gente aproveita e deixa a dica o seguinte: você que é empregado e está ouvindo a live, o que a gente recomenda mais é a questão esse é o momento de se reinventar. É o momento da proatividade, né? É o momento de... eu trabalho vamos dizer assim, numa empresa de confecção, eu tenho que chamar de confecção, não sei hoje como é que isso é chamado, né? Mas que vende roupas e etc. Vamos fazer as vendas pela internet. Ninguém é melhor para ensinar isso do que você, né, Moisés? A fazer esse tipo de venda. Mas às vezes a pessoa tem deixa eu abrir um parênteses aí. Olha, nunca, isso vai passar. Essa crise vai passar. Mas nunca vão dar tanto valor a marketing digital quando isso passar na história. Não vão dar. Se você visse aqui o meu direct, o tanto de gente arrependido, eu devia ter escutado você, não sei o quê, tal. Eu disse, tá vendo? Então, muitas coisas, não é? Inclusive, entrega de delivery. Tem pessoas que estão vendendo assim, estão conseguindo vender e não assim. faziam antes. Tem pessoas que não tinham delivery antes. Justamente, não faziam. Então, é tanto assim, eu quero... Nosso amigo Silvio Neto disse aqui, a crise sanitária mundial tem uma consequência inevitável à humanidade. Ou seja, vai exigir novos modos de vida em todas as dimensões, cultural, social e econômica. Concordo. Realmente. Concordamos plenamente. Já está tendo isso. Exato. É isso, Moisés, quando eu falei proatividade, é justamente isso. É você se reinventar. Não, eu vou mudar aqui. Todo mundo está dentro de casa, eu vou sair. Não é assim. Calma. Silvio Neto falou essa questão da crise sanitária. Realmente, o Brasil, quase nenhum país está preparado para atender toda a população. Não existe essa estrutura em nenhum país. Né? Então, realmente... nós temos que nos cuidar, fazer a nossa parte. E o que acontece quando eu falo de proatividade é justamente você encontrar
eu dou muita risada na internet quando eu vejo as máscaras que o brasileiro cria, né? Nos memes da internet, né? De garrafa PET, de quenga de coco, pessoas idosas costurando em casa, fazendo as suas máscaras de tecido para doar para os vizinhos, né? E talvez ela nem soubesse que tinha essa possibilidade, essa habilidade, e descobriu ali se reinventando uma forma de doação, mas que ali possa criar uma forma de ela poder futuramente ganhar dinheiro. Porque Perfeito. o momento de calamidade é agora, mas talvez a crise venha até mais na frente, né? É isso a preocupação hoje, tanto do empresário, do empreendedor. Não é agora. A Agora tudo bem, preocupação ele deve tem que ter ser de aí todos. um mês de folha para pagar aí, mas e depois disso? Tudo bem, vai colocar, vai precisar demitir o colaborador. Mas como é que paga as rescisões se não tem? Então, assim, são essas situações que precisam serem vistas de como isso vai acontecer e como o empresário, o empreendedor vai administrar isso. Isso vai gerar uma bola de neve, porque ele não vai ter o dinheiro para pagar essa rescisão, isso vai virar um débito, cria-se um débito também com o Estado, entra na dívida ativa, e aí ele vai ter o débito não só com o Estado, com o empregado, vai falir a empresa vai falir, não vai gerar novos empregos, não vai gerar renda para não só a família do empresário, mas também dos empregados, etc. Né? Então, a gente não está preparado para isso realmente, mas eu volto a tocar na questão da proatividade justamente por ser uma forma de colocarmos a nossa mente para funcionar nesse tempo ocioso. Muitos empregados talvez comemorassem, eita, vai todo mundo para casa. Espera aí, não é vai para casa. Vai para casa pensar numa forma de tentar sair disso, de tentar evitar essa crise futura. Vamos para casa pensar como é que eu posso ajudar meu patrão. Dessa forma. Às vezes, existem umas lojas físicas, os comércios, os estabelecimentos físicos, e eles utilizavam apenas da rede social apenas para divulgar. Porque eles agora não usam justamente como a situação do delivery, né? Cresceu muito, como eu falei no início, a questão dos educadores físicos fazendo esse treino em casa, onde eles passam os vídeos, enviam os vídeos para que as pessoas façam esse treinamento em casa. É um modelo de negócio que talvez existisse, né? Esse acompanhamento, mas bem pequeno. Quem sabe com isso ele não possa crescer. Entre outras possibilidades, né? A gente vê também, eu acompanho também algumas lives de alguns colegas advogados que tratam diretamente com empresas e estão fazendo esse acompanhamento pelas redes sociais, através desse compliance, através desse acompanhamento. Tem sua carta de clientes, inclusive, aumentada nesse período, porque eles precisam realmente do advogado para poder ver essa questão com a edição dessas leis, dessa legislação, o que é que ele pode fazer ou não, né? A medida provisória trouxe alguns aspectos também na possibilidade de antecipação das férias, já que nós estamos pensando nessa crise no futuro. Por exemplo, nós temos os feriados nacionais aí na frente, que são os feriados religiosos, não religiosos. Esses feriados podem ser antecipados para que seja contabilizado nesse período, né? Para que nesse período que eles estão em casa seja contabilizado como feriado, eles possam trabalhar nesse feriado. Os feriados nacionais não religiosos, o empregado ele pode apenas dizer, olha, esses dias aqui contados com feriados nacionais não religiosos. E o religioso, não, ele precisa entrar em acordo, a medida provisória traz essa previsão. Eu não estou sugerindo isso aqui, não. É o que está dizendo a medida provisória em relação à antecipação desses feriados. Né? Falou das férias e fala também desses feriados, a possibilidade de antecipação desses feriados. Quando feriado religioso, você deve combinar a relação empregado-empregador. Ó, vamos antecipar esse feriado também? Não vamos? Não, isso aqui eu não quero antecipar, então tem que haver realmente a concordância das duas partes, né? E a medida provisória ela trouxe algumas divergências também constitucionais, em que vários juristas, doutrinadores estão ainda discutindo a inviabilidade da sua aplicação, né? Já que ela vai de encontro ao texto constitucional, logicamente precisa ser decretada, né? Em discussão judicial ou até mesmo em processo legislativo a inconstitucionalidade do texto, da norma. Tanto que teve um artigo que nas redes sociais já foi dito que foi revogado pelo próprio presidente, que seria a possibilidade de se fazer o acordo de rescisão,
que acho que já foi superado por isso, realmente, dessa impossibilidade, que eliminaria a própria justiça do trabalho, eliminaria sindicatos nessa negociação entre as partes, porque realmente era muito prejudicial ao empregado. E a medida e a legislação trabalhista, ela é uma lei, vamos dizer assim, protetiva, né? Ela é uma lei que procura proteger principalmente o empregado. Nós temos que entender principiologicamente isso, assim como o direito do consumidor, assim como legislações penais, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela procura proteger um certo público, né? No caso do consumidor, ela tenta proteger a parte mais fraca nessa relação, que é o consumidor. E a trabalhista procura proteger também a parte mais fraca nessa relação, na relação do trabalho, que é o empregado. Entendi. Então, assim, Alexandre, o que a gente precisa ver, tanto o empregado como o empregador, que as coisas ainda estão muito meio obscuras, que vão se clarear depois que tudo isso passar, é o que eu estou vendo, certo? Mas, assim, tem pessoas que vai dizer, ó, não tenho dinheiro para lhe pagar. Então, fique em casa, quando começar a voltar, você vem para cá e depois a gente resolve. Eu acho que muito isso vai acontecer. Eu vejo que também qual a preocupação hoje do empregador, do empresário? É dizer assim, o cara está em casa, sem poder trabalhar, e eu vou ter que pagar ele, mas eu não tenho para pagar. E eu também não quero demitir. Agora, deixa em casa, quando tudo passar, eu estou sofrendo, ele está sofrendo, depois a gente vai junto ver o que é que pode fazer. E tudo vai ser, está sendo usado dessa forma, creio eu. Tá entendendo? Eu entendo, Por quê? Moisés. Desculpe lhe interromper, Não, posso ficar à vontade. mas existe uma questão real, né, o que realmente acontece, que é a questão de fato, né? Uhum. E existe a questão de direito, né? O que é que vai acontecer, o que é que eu prevejo, né? Pode ser uma situação, é uma cidade, não é uma cidade grande, uma cidade média. Em relação a questões trabalhistas, a gente percebe, por exemplo, que quem atua, por exemplo, vai num fórum em João Pessoa, em outra capital, e vai num fórum trabalhista em Patos, em Itaporanga, consegue perceber diferenças, nuances dentro dessas atuações muito grandes. Por exemplo, você vai em João Pessoa, você vê o cara com a farda da empresa, né, demandando contra aquela empresa por um atraso de um salário ou uma verba que não foi paga, e ele continua na empresa, certo? Já na nossa realidade de municípios menores, existe ainda, passa talvez não, mas se a gente pegar mais para o interior, o empregado ainda tem aquela mística muito grande. Eu tenho muitos clientes que me procuraram para entrar com ação trabalhista contra o empresariado e desistiram, porque eu tenho clientes tanto empregados como empregadores. Então, e desistiram, por tempo, não, eu não quero entrar, porque vai ficar uma briga, vai ficar aquele negócio, aquele mal-estar, eu trabalhei muitos anos para a empresa, eu quero evitar isso. E às vezes abdicam do seu direito por não querer enfrentar essa questão judicial, certo? Esse problema que você citou provavelmente vai existir, né? Nós estamos apenas conjurando ou conjecturando o que pode acontecer. Como você disse, é muito obscuro, muito incerto, tudo. Então, o que é que acontece? Pode acontecer, pode haver de pessoas realmente ter algum débito trabalhista de algum mês que vai ficar dentro, como se diz popularmente, né? Por exemplo, o mês de março. Não, esse mês ficou, vou pagar abril e eu vou te pagando março em 2, 3 parcelas. Pode haver isso? Pode. É o correto? Não. Não é o certo, né? Mas às vezes o empregado ele vai abrir mão, talvez, de receber esse valor integral, de ingressar com a ação na justiça, por temor a perder esse emprego, até mesmo porque nós já estávamos vivendo um momento em que o mercado de trabalho já estava escasso em relação a admissões, ou seja, as vagas de trabalho já estavam poucas. Então, o empregado ele tem medo realmente de perder o trabalho e, às vezes, ele vai possibilitar essa garantia só de receber em 3 parcelas, em receber só 3 meses lá na frente, para poder continuar no trabalho. Isso vai acontecer, né? Isso é a verdade do que pode acontecer. Mas, assim, a gente pode alegrar um pouco o empregador no sentido de que algumas empresas, e ao mesmo tempo também alertar, né, as empresas de energia, de água, estão evitando os cortes, né? Já editaram medidas para evitar o corte nesse período de 90 dias, que não quer dizer que você não vai pagar, não. Atenção, consumidor.
todos empregados e empregadores, né? Não, a Energisa disse que não vai cortar minha casa em 90 dias, eu não vou nem pagar. Não é assim, né? Passado esse período, a crise, vamos dizer, pandêmica sendo sanada, né? O débito vai persistir, vai existir o débito, né? Por exemplo, por que eu trouxe meus processos para casa para trabalhar de casa? Porque se a Justiça mesmo editou normas, portarias e resoluções conjuntas, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Tribunal de Justiça, alargando os prazos, suspendendo os prazos, mas a gente sabe que quando chegar no final desse prazo, eu vou ter esses processos. Juntar tudo E vai ficar acumulado. É a mesma coisa com a conta de energia e de água. Então, se prepare, evita gastos, excesso de gastos, né? Eu vejo muita gente dizendo aí que está comendo tudo dentro de casa, que não sei o quê, que não sabe o que fazer. Até mesmo nós temos que pensar em forma de economizar. Lógico. Ninguém sabe como é que é a situação mais na frente, realmente. Lógico. Então, assim, Alexandre, eu gostaria de agradecer. A gente foi a live que demorou mais, viu? Tá demorando muito. Então, assim... eu falo muito, né? Não, mas foi bom, deu para esclarecer muita coisa. E o que é que a gente tira de tudo isso? É que vamos esperar as coisas acontecerem. Eu acho que vai vir mais determinações do governo. Quanto ao pronunciamento do presidente ontem, eu não tenho nada a dizer, eu fico na minha, eu não gosto de entrar nesse jogo aí, eu preciso ficar olhando tudo que está acontecendo. Só digo uma coisa: a gente copia tudo que os americanos fazem. Então, o que Donald Trump disser lá vai ser feito aqui. Isso eu já digo. Nem tudo é bom, né? Nem tudo é bom, mas de tudo isso se copia. Eu tenho certeza. É a lei da física, basicamente. O que os Estados Unidos faz, o restante do país aqui, Brasil, faz. Isso é fato. Isso é fato. Então, vamos aguardar o que é que vai acontecer. É muita coisa. A cabeça das pessoas estão aí, não sabe o que fazer. Tem gente aí que precisa trabalhar, tem gente aí que precisa receber, e a gente não sabe como é que vai acontecer. Não é? Mas, olha, Alessandro, obrigado por tudo. Não é? Obrigado aí. Essa live eu vou deixar gravado aqui para quem quiser ver novamente, vai ter aí 24 horas para ver. Então, forte abraço, até mais. Estou à disposição, se eu puder contribuir mais outra vez, ou indicar algum outro colega específico da área. Com certeza. Chama aí, que a gente está aqui para justamente isso. Esse é um momento em que a população deve dar as mãos, um abraçando o outro, virtualmente, né, já que fisicamente estamos impossibilitados, mas para poder ajudar o próximo, poder passar essas informações para que a população esteja ciente do que está acontecendo, sabendo que existem muitas fake news ainda, né, muita gente com brincadeira de mau gosto, ditando e colocando coisas que realmente vão trazer prejuízo para a população, e tem que ser justamente o contrário, né? Nós temos que ser solidários com quem precisa, quem está com um momento de dificuldade, os enfermos, aquelas pessoas em situação de risco, como os idosos, as crianças, as pessoas com algumas doenças crônicas e autoimunes. Essas pessoas precisam de um cuidado especial, uma atenção especial, que possamos ser solidários e poder ajudar elas, tá bom? Ei, abraço. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. E amanhã tem às 9h35, estaremos juntos novamente aqui. E amanhã o assunto é para os arquitetos, para o pessoal de design, que amanhã a gente vem conversando mais com o Clístenes. Ei, abraço, Alexandre. Até mais. Tchau. Tchau.